Bem-vindo ao canal Reconciliação. Se você ainda não é um dos inscritos, por favor, se inscreva e deixe também o seu like, o seu comentário, é muito importante para nós. Vamos divulgar a palavra de Deus através dos nossos amigos e familiares nas redes sociais. Isso faz com que o Evangelho alcance o maior número de pessoas. Todos são bem-vindos. Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 32, que diz o seguinte: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre os que estão sendo santificados. Esta palavra foi dita pelo apóstolo Paulo aos líderes da igreja em Éfeso, quando ele não ia mais continuar presencialmente com esses líderes. Ele tinha evangelizado aquela cidade, ele tinha estado naquela igreja por vários meses, anos, e agora ele sente pelo Espírito de Deus que o seu tempo ali terminou e que ele não vai ver mais essas pessoas. E o que Paulo faz aqui é uma experiência extraordinária que todos nós deveríamos desejar e tê-la em nossas vidas. Aqui diz que Paulo disse o seguinte: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Vamos entender o que isso significa. Paulo até aqui evangelizou, doutrinou e trabalhou com aquelas pessoas. E Paulo diz: o trabalho ainda não está completo. Eu vou confiar vocês, eu vou fazer esta encomendação, eu estou encomendando vocês ao Senhor Jesus e à palavra da sua graça. Veja que interessante, duas coisas que vão operar a nossa edificação e o complemento que nós precisamos ter em nossas vidas. Eu hoje vejo que a maior necessidade do mundo cristão é ter um crescimento espiritual, uma edificação espiritual, a chegarmos a sermos maduros espiritualmente falando. E nada melhor do que o relacionamento com o Senhor Jesus e a palavra da sua graça, que vai então trazer edificação para as nossas vidas e nos dar conhecimento da herança que nós temos como filhos de Deus na família de Deus. É uma coisa extraordinária. Uma coisa que o cristianismo perdeu através dos séculos, e especialmente nesses dias, por causa das informações superficiais, é que os crentes também não têm tempo para o Senhor, para estar com o Senhor e estar com a sua palavra. Então, não há mudanças nas nossas vidas, é o mesmismo de sempre. E os cristãos têm as mesmas dificuldades e os mesmos problemas e estão embaraçados na vida como os não cristãos. E não devia ser assim. Devia haver uma grande diferença, uma distinção daqueles que são cristãos, daqueles que não são cristãos. Porque uns estão no reino dos céus, no reino da luz, outros estão no reino das trevas, no reino de Satanás. Mas a encomendação que Paulo faz é a que eu quero fazer para você também neste dia. Encomendar-vos
encomendar-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Significa gaste tempo no seu relacionamento com o Senhor Jesus e com a palavra da sua graça, especialmente o que está nas epístolas, nas cartas às igrejas. Deixa eu te falar, naquele tempo, Paulo estava dizendo essas palavras, mas não havia uma Bíblia como nós temos hoje. A palavra da sua graça era a palavra que Paulo tinha pregado, que os outros apóstolos tinham compartilhado, e estava apenas no entendimento deles, mas não havia nada escrito ainda. O Novo Testamento não tinha sido escrito. E o Antigo Testamento, os rolos dos livros da lei e dos profetas era raro e só os judeus, os rabinos, tinham acesso nas sinagogas. E essas igrejas que Paulo fundou pela Ásia, em toda aquela região na época, eles não tinham acesso a essa palavra, mas Paulo está dizendo que a palavra que ele tinha transmitido e que eles creram era a palavra que podia edificá-los e dar crescimento para eles e conhecimento da herança que eles tinham no santo, com os santos, com os filhos de Deus. Nós sabemos, às vezes, da herança que temos, as mansões celestiais que vamos morar um dia, mas não se trata disso. Se trata de toda a riqueza da glória de Deus que é disponível para os filhos do reino e aqueles que estão envolvidos no reino de Deus. O grande empecilho para o entendimento disto e o crescimento e a experiência nesse aspecto da vida cristã são os nossos pensamentos. Deixa eu te dizer, há uma pesquisa americana que diz que o homem, nós, eu, você, nós pensamos cerca de 40 mil até 60 mil pensamentos todos os dias. E por que a nossa vida não muda se nós temos tanto pensamento? Vamos lembrar que os pensamentos traz emoções, os pensamentos traz sentimentos, os pensamentos traz planos, porque tudo que nós temos ao nosso redor, toda a tecnologia, toda a ciência, todas as descobertas, todas as fabricações das coisas que nós temos, os utensílios, tudo passou primeiro pela mente do homem e isso se tornou realidade. Mas por que a vida humana não muda ou é difícil de mudar? Por causa dos nossos pensamentos. E a razão por que Jesus disse que os discípulos não deviam se preocupar com a comida, a bebida, com o que vestir, com o dia de amanhã, ele diz, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe, não tenha esse sofrimento, essa angústia mental. E Paulo também diz isso à igreja aos Filipenses, dizendo, não sejam ansiosos de coisa alguma, mas sejam todas as coisas conhecidas pela oração, porque Jesus prometeu responder à oração de qualquer coisa. Nada é insignificante, tudo é importante. Se nós pedimos, Jesus disse, pedimos pão, nós vamos receber pão. Ninguém vai receber outra coisa. Ele diz, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Isso é o que nós devemos pedir, mas não ter preocupação. A preocupação são os nossos pensamentos. E o que a palavra grega ali, que Jesus usou e que Paulo usou também, merinal, que significa não pegue o pensamento. O que é isso? Não pegar o pensamento. Por exemplo, alguém me diz uma coisa desagradável e eu pego aquele pensamento. Então eu fico remoendo aquela coisa desagradável. Ou eu
tenho um sintoma, uma dor, e eu tenho um pensamento, e eu fico preocupado com aquilo, e vou pegar esse pensamento e remoer esse pensamento, é preocupação. Isso causa doenças, isso causa distúrbios emocionais e isso nos impede de crescermos. Por quê? Porque Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Então, deixe o ímpio, deixe o homem natural os seus pensamentos e pensem os pensamentos de Deus. Então, nós não devemos pegar o pensamento. Veja, essa estatística americana diz que 40% desses pensamentos diários que nós temos são coisas que nunca vão acontecer. Nós pensamos e não vão acontecer. 30% são coisas passadas que não podem ser alteradas. Você pode se preocupar todo o resto da sua vida, não vai mudar as coisas que já aconteceram. 12% são coisas desnecessárias, que nós nos preocupamos com saúde, com o comer, etc. 10%, que sobra 8%. Então, 8% seria preocupações legítimas. Agora, note que se pensamos hoje 40 a 60 mil pensamentos, esses mesmos pensamentos que pensamos hoje, eles são iguais ou muito parecidos com o de ontem, ou o de anteontem, e o do ano passado. E a nossa vida não muda por causa disso. Então, a edificação das nossas vidas, o conhecimento da nossa herança em Cristo, depende dessa encomendação que Paulo fez daqueles líderes. Ele diz assim: eu cheguei até esse ponto com vocês, agora eu estou encomendando vocês para o Senhor Jesus e a palavra da sua graça. Então, a operação do Senhor Jesus, Jesus seria o responsável por guardar, por continuar aquela obra, porque encomendar alguma coisa significa isso, passar a responsabilidade para alguém cuidar, conservar e finalizar aquela obra. Então, é isso que Paulo está querendo para aqueles líderes, que eles realmente amadureçam, que eles cresçam, gastando as suas vidas em relacionamento com o Senhor Jesus e com a palavra da sua graça. Nós precisamos aqui fazer uma distinção. Que palavra nós vamos ouvir? Que palavra nós devemos segurar na nossa mente? Que palavra nós devemos deixar entrar no nosso coração? Que palavras nós devemos falar diariamente? Para ter mudanças significativas na nossa vida. Então, o desejo de Deus é que nós aprendamos a pensar os seus pensamentos, a sentir os seus sentimentos, experimentar a mesma fé. Se você puder voltar nos meus vídeos, eu falei sobre a fé. Todos têm fé e a nossa fé é da mesma natureza da fé de Deus. É fé que traz resultados. Nós devemos, então, ter as mesmas palavras de Deus nos nossos lábios, para nós termos mudança e para nós sermos edificados e para nós conhecermos o poder e o significado da nossa herança e desfrutarmos disto em nossas vidas. Então, é tremenda esta mensagem de Paulo de encomendação. Eu quero te encomendar ao Senhor.
e a palavra da sua graça. Por favor, se dispõe a estar mais tempo com Jesus, se relacionando com Ele, orando a Ele, ouvindo Ele te falar, lendo a sua palavra, meditando a palavra, descobrindo todos os direitos que você tem como filhos de Deus. Lembre-se que em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus foi feito por Deus herdeiro de todas as coisas. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Agora, quantas coisas Jesus herdou? Só as mansões celestiais para ir morar lá quando morrermos? Não. Como era a vida de Jesus? Pai, graças te dou, porque todas as tuas coisas são minhas e as minhas são tuas. Ele orou, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. E ele foi para a sepultura de Lázaro e chamou Lázaro, vem para fora. Por quê? Era o relacionamento, era o seu direito, era a sua herança, a autoridade, direito de vida sobre a morte. E o que nós precisamos evitar é esse pegar o pensamento. Aquilo que Jesus diz, não preocupeis, não tenha nenhuma ansiedade, não pegue o pensamento. Vou exemplificar melhor. Jairo tinha uma menina de 12 anos e ela adoeceu mortalmente. E Jairo foi apressadamente procurar ajuda em Jesus. E achou Jesus e disse, vem por favor e impõe as suas mãos sobre a minha filha para que ela viva. E Jesus disse, sim, eu vou. E saiu na caminhada para ir com Jairo até a sua casa. Mas no caminho houve um imprevisto. Uma mulher que sofria um fluxo de sangue tocou na orla dos seus vestidos e foi curada, porque ela cria que se ao menos tocasse nas orlas dos vestidos de Jesus, ela ficaria curada. Veja que maravilha você não pegar pensamento. Eu estou doente, ela podia ter pego esses pensamentos. Há 12 anos já gastei tudo que eu tinha com os médicos e é impossível ser curada. Não, ela tinha um outro pensamento. Ela dizia consigo mesma, quando ela ouviu a fama de Jesus, se eu ao menos tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. Bem, esse incidente atrasou a ida de Jesus à casa de Jairo. Então, nesse inteirinho, vieram pessoas trazendo uma notícia para Jairo. Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Jesus, ouvindo isso, segurou a Jairo na mesma posição de fé que ele estava no início. Era como se ele dizia, Jairo, não pegue esse pensamento. Jairo, não temas, creia somente. Veja a oposição das mensagens que chegam para nós. Uma mensagem, não incomodes mais Jesus porque a sua filha morreu. Alguém diz, não adianta mais, eu já fiz tudo. Você ouve, fulano tinha a mesma coisa e não deu certo. São pensamentos, de 40 a 60 mil pensamentos que passam na cabeça de todo mundo e todo mundo está verbalizando esses pensamentos e trazendo morte e trazendo destruição para as vidas. Jesus vai contra e diz, não, Jairo, preste atenção, creia somente. E ele foi com Jairo até sua casa. E lá estava o alvoroço, todo mundo chorando, a menina morreu. Jesus não permitiu que ninguém entrasse e eles estavam como que zombando de Jesus, porque Jesus não deu nenhuma importância para aquela lamúria toda e ele
ressuscitou a menina. Ele diz: Talita, eu te mando, levanta-te. E ela levantou. Não é maravilhoso? É diferente. Se você pega um pensamento de Deus, você vai ter resultados extraordinários. Se você pega um pensamento maligno, um pensamento natural, um pensamento do homem que não teme a Deus, que não crê em Deus, um pensamento de dúvida, um pensamento de derrota, é isso que vai causar mal na sua vida. E Paulo então está encomendando aqueles líderes, dizendo: olha, eu estou com vocês até aqui hoje, mas da agora para frente eu encomendo vocês ao Senhor Jesus e à palavra da sua graça, porque ela tem o poder para vos edificar e vos dar herança entre os santificados. Amém? Que poderosa mensagem! Gaste tempo ainda hoje com a sua Bíblia, com a palavra da graça, as epístolas, especialmente os evangelhos. Veja o que Jesus veio fazer, o que ele conseguiu para nós na cruz do Calvário, a troca que foi feita ali, ele levando toda a nossa maldição para trazer a nós todas as bênçãos. Gaste tempo, seja edificado, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de sentir e reagir às situações. Não tenha nenhuma preocupação. Ele é que cuida de nós. Jesus mandou que os discípulos olhassem a vida dos pássaros. Não trabalham, não juntam em celeiros, todos os dias eles estão se alimentando, estão felizes e cantando. Jesus mandou observar as plantas naturais do mato. Diz: floresce, e nem Salomão em toda a sua glória vestiu como um lírio deste campo. Vocês valem muito mais. Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós estamos em relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, a vida da palavra vem para as nossas vidas. A vida da palavra, a vida de Deus vem para as nossas vidas. Vamos lembrar que a palavra e Jesus é a mesma coisa. Jesus era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele mandava uma palavra e as pessoas eram curadas. Ele dava uma palavra, o vento parava. Então era a palavra de Deus que saía da sua boca. E nós somos seus filhos, criados à imagem e semelhança de Deus, para sermos a diferença neste mundo, nesses dias de tanta crise, de tanta necessidade. Eu vos encomendo ao Senhor Jesus e à palavra da sua graça, para que você seja edificado e você ajude outras pessoas e você conheça todos os direitos da sua herança. Eu estou orando por você. Amo você. Em nome de Jesus. Obrigado.